Céu acende luzes e nos faz um papo. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu pai. Ninguém
Em seguida, eles podem pegar a mesa lá, viu? Perfeito. Ficar tudo repartido. E quem diria, olhando para trás, que essa história não tinha um final feliz. Vencidos mundos distantes se encontram em nosso amor. E quem diria, depois de tanta dor. Ela não cresceu. Ela não cresceu. Nossos pontos. Tá aproveitando, né, Rose? Ela pediu pra tirar foto. Ah, sim. Eu espero que não demorasse. Essa mulher. Os olhos dela tá brilhando na orelha.
para que o Senhor tome a direção de tudo. Oremos. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem dado a este casal que está aqui diante de nós e hoje, Senhor, contraindo nos laços sagrados do matrimônio, essa instituição gloriosa, divina, que o próprio Senhor instituiu. E hoje, mais uma vez, está sendo concretizada na vida desse casal. E referindo, Senhor, à união que o Senhor deixou estabelecida na terra, desde o início, o enlace matrimonial. E que o Senhor venha abençoar todos que estão aqui, especialmente o casal que estão se contraindo nesses sagrados laços do matrimônio. E seja tudo, ó Deus, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos e amigos, todos presentes, estamos reunidos na presença de Deus para celebrarmos esse casamento. E, em primeiro lugar, eu quero já fazer a leitura da certidão do casamento que foi realizado no cartório. E, como sempre, nós lemos de início a certidão. República Federativa do Brasil, Registro Civil das Pessoas Naturais, certidão de casamento. José Nicolas Barbosa Sampaio, Maria do Nascimento Souza Sampaio. José Nicolas Barbosa Sampaio, nascido dia 8/6/2006, filho de Giselton de Freitas Sampaio e Vanusa Queiroz Barbosa Sampaio, brasileiro, solteiro, natural de Caruaru. E Maria do Nascimento Souza, brasileira, solteira, natural de Surubim, nascida em 7/3/2006. Filha de José Edson Souza da Silva e Josefa Silva do Nascimento. A Nubank passará a utilizar o nome de Maria do Nascimento Souza Sampaio. Então está aqui a certidão que foi lavrada perante as autoridades constituídas aqui do município de Santa Maria do Cambucá. E aqui hoje nós estamos para invocar a bênção de Deus no casamento religioso. E é com muita alegria que celebramos esse momento. Esse Estado Santo foi instituído por Deus ainda quando o homem era inocente. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora para que esteja como diante dele. Nós vamos fazermos a leitura da palavra de Deus, porque o casamento, quando está no propósito de Deus, nós temos que priorizarmos em tudo aquilo que o Senhor deixou escrito na sua palavra. Eu gostaria de ler com todos, e mais uma vez eu gostaria que vocês colocassem de pé em reverência à palavra de Deus. Os dois vão ficar aqui um pouquinho, como eu, mas os irmãos são um pouco transitórios. Vamos sentar também, tá? Gênesis capítulo 2, versículo 18 até o versículo 24, está escrito: como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus
e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos, e carne da minha carne, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. Pode ser. Está aqui, amados, a instituição do casamento. O casamento não é algo meramente criado pelo homem, mas criado e instituído pelo próprio Deus, o Criador de todas as coisas. E como o texto da palavra de Deus que nós lemos é bem claro, Deus criou todos os animais, Deus criou as aves dos céus, e o próprio Deus permitiu que Adão chamasse cada um pelo seu nome. E Adão teve uma sabedoria tremenda, porque a Bíblia diz aqui, como nós vemos, que ele colocou os nomes a todos os animais. Só que quando Deus criou os animais, Deus criou macho e fêmea. E Adão observava, é claro, ele colocando o nome dos animais e observando. E ele se sentia só. E o próprio Deus, estabelecendo o casamento, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, para que esteja como diante dele. E o Senhor ali, ele faz algo que a gente às vezes fala, a primeira anestesia. O Senhor fez com que Adão dormisse o sono pesado, e tirou uma das suas costelas, enquanto Adão estava dormindo, e formou a mulher. E quando Adão acorda, o Senhor apresenta a mulher, e Adão já olha, e como ele havia recebido ordem de Deus para colocar nomes a todos os animais, a todo ser vivo que o Senhor havia criado, ele olha para a mulher e diz: essa agora, ela é ossos dos meus ossos, ela é carne da minha carne, ela será chamada de varoa, porquanto do varão foi tomada. Então Adão agora, ele vai colocar o nome da sua esposa, e ele vai chamar ela de Eva. Então Deus criou Eva, Adão e Eva, e estabeleceu uma união entre eles. E nós sabemos que o primeiro casamento, estabelecido pelo próprio Senhor Deus, é esse exemplo que nós estamos aqui nesta tarde, início de noite, celebrando mais um, aonde o Senhor Jesus, o próprio Deus, ele uniu o homem e a mulher. E esses laços são tão preciosos, tão maravilhosos, que são eternos, podemos assim dizer. Porque quando Deus une, o homem não pode separar. Eu sei que o casamento começa em algumas etapas da vida. Primeiro vem o conhecer, o namoro, olha um para o outro. E o cristão é assim, vai orar, vai pedir a Deus uma confirmação, não é assim? Vai colocando já diante de Deus. E tudo que se coloca diante do Senhor, baseado nos princípios estabelecidos por Deus, a tendência é de dar certo até o fim. A tendência é ser de bom para melhor. E é isso que nós estamos aqui, à luz da palavra de Deus, e orando também, invocando a bênção de Deus na vida desse casal, que hoje estão aqui diante de nós, se unindo um ao outro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o casamento, Deus, ele estabeleceu e ele honrou o casamento. O casamento é uma das coisas que Deus criou mais honrada, porque a partir do casamento, nós sabemos que hoje nós estamos aqui, que toda a população do mundo
E tanto é que o Senhor deu ordem para o homem crescer e se multiplicar na terra. Então, Cristo, ele honrou também o casamento. A gente vai observar que em Caná da Galileia, Jesus, ele foi convidado para um casamento. E Jesus foi. E naquele casamento ele demonstrou, ele começou a operar os milagres. Porque o primeiro milagre que Jesus operou aqui na terra, e foi notório, foi uma festa de casamento. Então a gente já começa a observar como é honroso para Deus o casamento. Jesus poderia ter realizado o milagre em qualquer outro lugar. Porque nada acontece por acaso quando as coisas estão diante dos projetos estabelecidos por Deus. E Deus vai, na pessoa de Jesus, honrar aquele casamento, transformando água em vinho. Vinho representa alegria. Faltar vinho naquela época em um casamento seria uma das maiores decepções. Mas o Senhor estava ali. E a gente já começa a entender que aonde Jesus está, nada falta. Quando colocamos as coisas de acordo com a vontade de Deus e obedecemos a sua palavra, é como eu já falei, vou repetir, as coisas só melhoram. E eu tenho certeza que o nosso irmão Nicolas e a nossa irmã Maria, eles começaram uma base, porque o casamento começa na base. É como a construção de uma casa. E eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Porque nós sabemos que casamento só não é mar de rosas. Tem altos e baixos. Tem alegrias, tem tristezas. Tem a bonança e às vezes tem escassez. E se a base não estiver bem alicerçada, corre o perigo de desabar no meio do caminho. É como uma casa que começa o alicerce. E se esse alicerce está bem aprofundado, estabelecido, bem alicerçada essa casa, ela vai perdurar por longos e longos anos. Agora, interessante é uma coisa, é que de vez em quando precisa dar alguns ajustezinhos. Vocês estão entendendo a minha colocação? Uma casa, por mais bonita, por mais bela, por mais edificada que ela esteja, sempre vai precisar de uma manutençãozinha. É ou não é? Sempre vai precisar de algo. Assim é na vida a dois. Uma vida a dois, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Porque são duas naturezas, são dois pensamentos diferentes, né? Mas quando o Senhor está no controle, quando o Senhor ocupa o primeiro lugar no casamento, tudo que vier vai ter solução. E eu quero falar algo para vocês muito precioso para vocês que estão aqui diante de mim. Vocês escolheram um ao outro. É assim, não é? Foi ou não foi? Estamos aqui agora diante de Deus. E é Deus quem está selando a união de vocês. Amém? Então, a Bíblia nos mostra, em várias partes da Bíblia, o Senhor falando do casamento, trazendo conselhos, né? Comparando até o casamento com a igreja. O apóstolo Paulo, ele nos faz ver o aspecto transcendental da união de um homem com uma mulher, quando compara esse amor com o amor de Cristo para com a sua igreja. O apóstolo João também faz nos ver que a igreja é a noiva de Cristo, a escolhida entre os seres humanos, e que depois do arrebatamento da igreja, as bodas mais gloriosas que jamais foram vistas serão celebradas, que são as bodas do Cordeiro. E João está comparando o casamento com a igreja, a noiva com a igreja, o noivo com Cristo. Veja que coisa interessante e que coisa valorizada diante de Deus. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Então, casamento não é qualquer coisa.
é algo que glorifica também o Senhor. É para a glória de Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele também traz algumas afirmações, algumas declarações, alguns conselhos, tanto aos esposos como às esposas, sobre o amor. Porque o que tem que prevalecer sempre em uma vida a dois é o amor. E o amor, ele não pode morrer. O amor é que fortalece os vínculos do casamento. Mesmo diante de qualquer adversidade que possa vir, se existir o verdadeiro amor, o companheirismo, o diálogo, tudo vai transcorrer para a glória de Deus. É como eu já disse, o casamento só não é mar de rosas. Quem é casado aqui sabe disso. Eu tenho 38 anos, vou completar de casado, eu sei. Tem um exemplo de um casamento, né? Para o mundo aí fora, quando alguém passa 30, 40 anos casado, é um espanto, é ou não é? A gente ouve alguém dizer, eita, casado com a mulher só esse tempo todo, como é que pode? Mas para o mundo, para aqueles que não temem a Deus, para aqueles que não têm o direcionamento do Espírito Santo, mas quem leva a palavra de Deus a sério, irmão, a Bíblia só mostra uma coisa que pode separar, é a morte. É a morte. Porque o plano de Deus para a vida a dois, para o casamento, é um plano perfeito. Perfeito. Glória a Deus. Aleluias. Então o apóstolo Pedro, ele dá conselho para os maridos, quando ele diz assim: vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você veja que até o casal, quando ele tem unidade, quando ele tem união, quando ele vive uma vida de acordo com a vontade de Deus, até as suas orações, Deus ouve e Deus responde. Porque o Senhor, Ele ama, Ele protege. O inimigo lança as setas dele para tentar separar. Porque nós sabemos que a missão de Satanás é matar, roubar e destruir. Então isso é uma coisa que o inimigo tem lutado muito nos dias de hoje, é com casais. As famílias hoje, eu falo, porque é um momento propício. Inclusive eu já fiz um casamento que com 15 dias o noivo estava pedindo conselho no escritório da igreja. Então o casamento é algo sério. É lindo, maravilhoso, mas de grande responsabilidade. E é um momento que a gente tem que falar, sabe por quê? Porque no decorrer da vida, um dia, quem sabe, o casal vai lembrar, o pastor quando fez a cerimônia, ele falou isso e isso. E eu guardei. Então quando a gente guarda a palavra, não que o pastor simplesmente falou que estou aqui apenas como ministro para falar aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Então, toda seta que vier vai cair por terra. O que nós vemos hoje é casais aí dando brecha para o inimigo. E o inimigo tem destruído muitos casamentos. O mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo conturbado. E nós sabemos que a base é a família. Uma família bem estruturada, uma sociedade bem estruturada. Uma família bem estruturada, uma igreja bem estruturada. Porque a família é a célula máter da sociedade. Amém? Então as mulheres também. O apóstolo também dá conselho para as mulheres. Quando ele diz, semelhantemente, vós mulheres, sede submissa a vossos maridos. O que é submissão? É ser escrava do marido? Não. É o marido pisar,
É o marido gritar, que ele pergunta, quem manda aqui sou eu e acabou. Ah, eu faço do jeito que eu quero. Deus criou a mulher do lado. Isso aí não tem significância, né? Para estar um ao lado do outro. E Deus capacitou a mulher. Uma coisa que a mulher tem, é dada por Deus, foi capacitada por Deus. É uma palavra que se chama idoneidade. A mulher é idônea, ou seja, ela tem essa qualidade dada pelo próprio Deus, sabe de quê? De cuidar do marido. E quando um cuida do outro, um ajuda o outro. Lá em Eclesiastes diz que é bom que seja dois, porque se um cair, o outro levanta. Então, uma coisa também que eu vou falar aqui, porque eu aprendi. Eu fui ser testemunho de um casamento. E isso sempre eu falo quando faço cerimônia. Às vezes alguém até acha que não é, mas eu me acho na incumbência de transmitir aquilo que eu aprendi de um juiz de direito com mais de 30 anos de magistratura. E eu fui ser testemunha de um casamento num cartório. Aliás, o fórum foi no fórum, lá de Nazaré da Mata. E o juiz falou algo que eu, como vou ministrar casamento, sempre eu falo isso também. Ele falou sobre decisões na vida do casal. Isso é muito importante. Decisões na vida do casal. E eu vou falar o que ele falou, porque eu quero também trazer uma palavra aqui que tem base bíblica também. Porque quando os dois, a Bíblia diz que não são mais dois, serão uma só carne. Está falando de uma unidade perfeita. Uma união indissolúvel, que não pode ser separada, dividida. Então aquele juiz disse, olha, durante meus 30 anos de magistrado, eu já casei mais de 3.000 pessoas. Mas também já fiz mais do que 5.000 divórcios. E ele disse para 14 casais que estavam ali. Inclusive eu estava ali ouvindo e eu aprendi isso. Ele falou sobre decisões. E ele disse, depois de um longo tempo, eu comecei a perguntar. Porque quando muitos chegavam para divorciar, eu já ia assinando, não queria nem saber o porquê. Mas um dia eu despertei, assim dizia o juiz. E eu fui perguntar o porquê. E quando entrou um casal no meu gabinete para ser divorciado, eu perguntei para ele, por que vocês estão se divorciando? E um olhou para o outro, já irritado porque estava numa separação, e disse, é porque ele cuida mais da família dele do que de mim, a noiva falou. Ele dá mais ouvido a fulana, a ciclana do que a mim. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui diante de Deus para vocês. Decisões é preciso tomar no casamento. Quem é casado aqui sabe disso. Decisões é preciso tomar. E na hora de tomar decisões em alguma coisa, é preciso o diálogo, sentar e um ouvir o outro e assim vice-versa. E chegar ao denominador comum. Buscar a direção de Deus. Nunca tomar uma decisão movida pela ira. O apóstolo Tiago, ele diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. E muitas vezes, irmãos, basta uma palavra para um casamento ser desfeito. Basta uma brechinha para o inimigo entrar e destruir com lá com a família. E é por isso que nós estamos vivendo no mundo que estamos vivendo hoje. E todos nós temos ciência disso. Não estou falando algo novo. Mas é bom a gente falar porque a gente aprende. E vocês hoje vão ver uma vida diferente. Deixará o varão seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Conselhos, sim. Decisões, os dois.
Um conselho o pai pode dar, a mãe pode dar. Eu quero deixar bem claro. Porque o pai, quando casa, não deixa o filho, a filha não deixa de ser filho. Às vezes eu digo para mim ali, você casou, mas eu sou seu pai ainda. Né? Não é assim? Então, se precisar de um conselho, tem os pais, né? Ninguém melhor, é ou não é? Agora, decisões cabe ao homem e à mulher, ao casal. Ok? É um conselho de amigo e pastor que eu estou dando para vocês. E se vocês verem isso, tem base na própria palavra de Deus. Amém? Eu não quero demorar muito, porque às vezes eu faço cerimônia, por final o pastor demorou demais, me cansou. Eu não quero cansar vocês, tá bom? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já vamos aos votos. Parece que vocês já estão cansados. Amém? Para ninguém sair assim, invocado com o pastor. Eita, pastor chato. Amém? Nicolas, você recebe essa mulher como sua legítima esposa, para viver com ela no santo estado do matrimônio, segundo o que foi ordenado por Deus. Você promete amá-la, honrá-la e cuidar dela, na enfermidade ou na saúde, e rejeitando todas as demais mulheres, ser fiel a ela, enquanto os dois viverem? Aceita. Maria, você aceita esse homem como seu legítimo esposo, para viver com ele no santo estado do matrimônio. Promete cuidar dele, honrá-lo, obedecê-lo, e rejeitando todos os outros, ser dele. Segure na mão do outro. Daqui a pouco vai vir as alianças, né? Pode olhar um para o outro. Eu vou falar, Nicolas, você repete olhando nos olhos da sua noiva. Recebo você como minha legítima esposa, para que nós dois sejamos um só, desse dia em diante, para os dias bons e para os dias maus, em riqueza ou em pobreza, em prosperidade ou na adversidade. Cuidar de você e lhe amar até que a morte nos separe. Agora você, Maria, diga: recebo você, Nicolas, como meu legítimo esposo, para que nós dois sejamos um só, desse dia em diante, para os dias bons e para os dias maus, em riqueza ou em pobreza, em prosperidade ou em adversidade, para cuidar de você até que a morte nos separe. Agora vamos às alianças. As entrecas do pacto, a firmeza do pacto, né?
A Bíblia diz que quando Deus fez um pacto com Noé, Ele colocou um sinal no céu. E nós sabemos que o sinal que Deus colocou no céu foi o arco-íris, como sinal do pacto, que Ele não destruiria mais a terra com dilúvio. Da mesma forma, as alianças é o símbolo da união. É uma circunferência sem fim, não tem emenda. Que significa uma união perfeita. E ela representa exatamente, é o símbolo da união. Então, esse sinal que está sendo selado a união de vocês, está também a estas alianças. Eu quero fazer uma oração por elas, para que o Senhor venha abençoar mais e mais esse pacto diante de Deus e diante de todos nós que estamos aqui, seja firmado no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, está aqui nas minhas mãos as alianças que são símbolos, Senhor, que representa a união desse casal, Senhor. Meu Deus, que essa união seja até que a morte os separe, e que seja firmada na pessoa de Jesus. Que o Senhor possa ocupar o trono do lar que eles estão, Senhor, dando início nesta data de hoje. Que o Senhor venha ser glorificado na vida deles em todos os momentos da sua vida. E que o Senhor venha abençoar em tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nicolas, tome essa aliança e coloque no dedo anelado da sua esposa. Repita comigo. Com essa aliança, eu me caso com você. E também me faço dona dos meus bens terrenos. E por este ato, declaro diante de Deus e das testemunhas que a recebo como minha esposa e que lhe serei fiel esposo. Pode colocar ali assim. Com estas alianças, selamos duplamente nossos votos. E você partilhará comigo o símbolo de nosso casamento. Agora vocês vão os votos e vocês estão aqui, depois eu concluo. Pode entrar, pode ir. Tá aqui os votos do noivo e da noiva. Passando o microfone para vocês. Você que é o primeiro, fica aqui perto de vocês. Meu amor, hoje estou aqui com o coração transbordando de gratidão a Deus. Entre tantos caminhos, foi Ele quem nos uniu e me trouxe até você. Olhar para você hoje é ter a certeza de que tudo valeu a pena. Nossa história não foi feita apenas em momentos fáceis. Enfrentamos muitas lutas e provas, desafios que achamos que nunca venceríamos, mas vencemos juntos, fortalecidos pelo amor e para a honra e glória de Jesus. O amor que nos trouxe até aqui é aquele que a palavra descreve tão bem. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é exatamente esse amor que eu escolho viver com você todos os dias da minha vida. Hoje, diante de Deus e de todos que amamos, eu prometo te amar e respeitar e cuidar de você em todos os momentos. Prometo caminhar ao seu lado nos dias bons e nos dias difíceis, segurar a sua mão quando você estiver cansada. Prometo construir com você um lar firmado no amor, na fé e na promessa de Cristo. Eu escolho você hoje, amanhã e para sempre. Eu te amo, minha linda princesa. Bate uma salva de palmas porque ele merece.
Hoje meu coração transborda de felicidade por ver um dos meus maiores sonhos se realizar, casar de branco e com a pessoa que sempre sonhei. Sou grata a Deus que cuidou de cada detalhe e nunca nos abandonou, e aos nossos pais pelo apoio de sempre. Quando te conheci, te achei uma pessoa maravilhosa, e no começo te vi apenas como um amigo. Com o tempo, fomos nos aproximando e o que começou com admiração se transformou em um amor, sempre com Deus na frente. Passamos por desafios para chegar até aqui, mas Deus cuidou dos nossos sonhos com carinho e realizou até mesmo o desejo de casar ao ar livre, mostrando sua fidelidade. E hoje, diante de Deus e diante dessas pessoas, prometo te amar, te respeitar e caminhar ao seu lado todos os dias da minha vida, até o fim, até que Cristo volte e até que a morte nos separe. Te amo eternamente, meu esposo. Merece uma salva de palmas, merece ou não merece? Coisa linda, irmão. Eu gostei do voto de vocês, viu? Como é maravilhoso, né? Algo que eu não falei, que eu costumo falar, mas cortei da cerimônia para não prolongar. Eles tinham preparado, hein? Coisa linda. Visto que vocês já declararam sinceramente o desejo de unir-se em matrimônio diante de Deus e confirmaram mesmo ao dar e a receber essa aliança, agora eu vos declaro marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu lhes exorto a serem fiéis aos votos que vocês fizeram aqui. Com este casamento, vocês iniciam uma vida nova, com maiores responsabilidades. Só encontrarão a verdadeira felicidade se cumprirem com as obrigações que acabaram de assumir. Nicolas, proteja essa mulher com todo cuidado e esforce-se por viver no amor de Deus, de tal maneira que nenhuma ação ou palavra sua lance amargura sobre o seu rosto, nem encha os seus olhos de lágrimas. Escutou, Nicolas? Maria, esforce-se para conservar com suas virtudes o coração que você conquistou com a sua graça. Aos dois digo eu, não permitam que na voz de vocês se apaguem os tons ternos de carinho, nem que os olhos de vocês percam o brilho que os fazia resplandecer durante o noivado. Porém, e acima de tudo, esforcem-se para que Deus ocupe sempre o trono do lar que vocês estão iniciando agora. Amém? Vai passar ajoelhado nessa pedra aí? Estou com pena, estou com dó. Mas dá? Porque noiva reclama, viu? Quando se ajoelha, todo mundo aqui. Mas só um minutinho. Todos de pé em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém? Levante as mãos e diga: meu Deus, abençoe este casal durante toda a sua vida de existência na face dessa terra, que o Senhor nos dará. Amém. Pode se levantar, só for um pouquinho mesmo. Se quiser ajuda, é isso. Então, está a cerimônia concluída. Nós vamos às assinaturas agora. Aqui no livro que fica registrado na igreja, as assinaturas dos cônjuges e das testemunhas. Ao beijo! Eu mandei beijar naquela hora, não foi? Agora é o beijo, é. Obrigado. Você ó, tomar ligado que eu vou, né?
Vai, deixa eu até sair da frente. Fica à vontade aí. Eita glória! Agora pode! Agora é um do outro. Amém? Esse povo é abençoado. Eu gosto desse povo que me ajuda aqui a fazer as coisas. Vamos lá, assina aqui agora. Você assina, depois ela, depois eu testemunho. Faltou, esqueci do beijo. Brincadeira. O povo lembra. O povo tá vendo? Isso é Isabel, Isabel. Foi Isabel, foi? Isabel. Esqueci, obrigado por lembrar. Pode ficar à vontade. Não, mas a posição melhor tirar. Pode ficar à vontade. Eu sei que foto tem as posições mais. Não, mas aqui. Tem que ser uma sorte de foto. Vai ter foto. Vai chegar como deve chegar mesmo. Não, ele vai ficar claro que mais já é. Sozinho. Sequência. Primeiro homem, depois a mulher. Embaixo, testemunha. Seu nome completo igual do documento, viu? Por favor. Imagina. O número é bem pequenininho, hein? Geralmente é assim, né? Sertão, aqui na Bresta. O nome completo igual do documento.
Sempre aqui. Eu vim aqui pegando Caruaru, né? Bem direto. Caruaru ainda. Quase todo caminhão. Pega a direita. Passei 2 horas de cerimônia. Não foi uma hora. Próximo casal. Uma princesa linda. Não, uma princesa linda, maravilhosa. Eu esperei tanto. Eu primeiro chique. Com certeza, tá?
Só fala fingir. Ali, ó, esse nome completo, igual o nome do documento, viu? Parabéns. Deus abençoe você. Deus te tem que se realizar. Tem que se realizar. Isso aqui é você, esse quadro aí. Deus abençoe, meu irmão. Microfone. Eu vou deixar comigo. Graças a Deus. Tirar uma foto de vocês aqui. Então, tira uma foto de vocês aqui.
Quando era só menor, o carro dela saiu e perdi. Quando for passar o tão forte, finalizou ok. Não pode ser. Estou esperando o carro dela chegar para poder. Enquanto vocês estão organizando lá, e voltar não, tem que segurar o segredo do pé atrás. Esse, não, atrás dela. Eu dou um passo. E você, essa perna aí, isso. Entendeu? Eu ia aproveitar que eles têm sozinho, dar um parabéns aí. Elas não sabem ver ela.